que é já adiantando, né? Um dos meus dragões favoritos é o dragão azul, e pra mim é um dragão vermelho, que se comporta um pouco como um dragão azul. Mas então dá o seu alô aí, Edu, se você quiser, e já emenda no bate-pronto aí, já emenda aí no seu dragão favorito, ou se tiver difícil de escolher, de repente pode falar de dois ali, mas já emenda aí. Fala, Léo, fala galera, beleza? Prazerzaço estar aí novamente. Hoje vamos bater um papo sobre uma coisa aí que inevitável, que todo aventureiro pensando assim, em Dungeons and Dragons a gente acaba esbarrando em algum momento, né? Ou espera encontrar Pois é. um belo de um dragão, né? Masmorras ou dragões. Cara, eu gosto particularmente de todos os dragões, gosto bastante que cada um tem ali uma peculiaridade bem legal, principalmente ligada ao Covil. Uhum. Você falou do dragão azul, é um dos meus favoritos também, eu gosto dessa parte dele ser laufo, né? Ele tem essa peculiaridade, né? Ele parece ser um dragão ali mais honrado, você vê que ele tem uma pegada muito legal em relação à sociedade, né? Ele se dá bem ali entre os dragões azuis, cuidam muito bem dos filhotes, assim. E eu gosto muito dele também, que além de ter esse lado leal, de ser um dos poucos que poderia se aliar com outros dragões azuis, né? Para poder fazer as coisas, tem toda uma organização que é muito raro entre os dragões cromáticos, né? Que geralmente Exatamente. são vaidosos e tal. Mas eu gosto também que ele é humildão. Ele é um cara que... Não é humildão, porque todo dragão é vaidoso pra caramba. Mas assim, comparado aos dragões, os outros, ele é mais estratégico. Se você ferir, Exato. de repente, o orgulho de um dragão vermelho, assim como o Smaug foi lá e, em vez de atacar os anões, foi destruir a cidade do Vale inteiro, porque ele tava revoltado, né? É uma coisa que dragões vermelhos fazem, de sair destruindo tudo, às vezes, porque eles querem proteger a reputação deles e tal. O dragão azul já não é tão inclinado a isso. Ele vai, óbvio que se você ferir, a vaidade dele é um ponto fraco, ele vai querer se vingar e te atacar, mas ele planeja mais, ele é mais sábio, ele vai saber usar melhor as habilidades dele, o voo, ele não vai necessariamente pousar se for desnecessário só pra mostrar força, como o dragão dourado vai fazer, o dragão vermelho vai fazer de pousar e atacar todo mundo pra mostrar a proeza física dele. Não, ele sabendo que isso pode ser arriscado, ele vai usar mais o seu voo, já que eles voam muito bem. Então ele é mais estratégico, ele é mais sábio. Eu gosto muito desse lado sábio dele. Não, e pensando em ambiente, né, cara, o fato de quando a gente pensa no dragão azul, tá num deserto, né, é um combate, uma colocação ali com o dragão que para ele é muito vantajoso. Tem combates assim que descrevem que um dragão azul ele simplesmente ele tá numa vastidão imensa, então ele ainda continua se beneficiando ali da mecânica das coisas que ele pode fazer do lair dele, mas uma forma dele combater também um grupo, cara, é voando e o grupo se exaurindo ali, sofrendo a viagem extenuante do deserto, sabe? Irem perdendo recursos enquanto vem lá o dragão azul voando longe pra caramba. Ele é um dos melhores mesmo em relação a voo. Ele abusa disso, que ele não precisa sair do lair dele, né? Tipo, o dragão negro, ele é muito interessante no lair, né? Ele tem ali aquelas áreas alagadas, né? Do pântano, e ele também tem essas partes de floresta com cachoeiras, então tem esse combate que ele pode entrar em buracos, né? Sair em outros lugares, assim. O dragão azul é aquela severidade do deserto, né? Isso eu acho muito louco. E ele pode se voar para todo lado. Já o dragão negro não. Como ele tá ali numa área menor, né? Ele prefere ficar ali no ambiente dele do que de repente levantar voo e já perder todas as vantagens que ele teria ali, né? Por estar no pântano. Sim, e no caso, como é aberto mesmo, né? Não adianta muito se esconder e tal, ele vem voando. Até por isso ele é um dos maiores, um dos melhores voadores. Acho que ele é o melhor entre os cromáticos, pelo menos. Porque ele tem que cobrir grandes distâncias, já que é um deserto, né? Eles normalmente ficam em desertos, para quem não sabe. Então ele precisa cobrir enormes distâncias até para se alimentar, já que em deserto tem menos disponibilidade, então ele precisa voar. Ele tem uma estratégia às vezes legal de se esconder na areia, que ele deixa só o chifre pro alto, parece uma rocha. Então a pessoa deita para descansar, se apoiar as costas naquela rocha ali, e as costas na rocha é o chifre gigante que ele tem na ponta do nariz, e ele vai lá e pega a pessoa. A outra grande parada deles, assim, como eu falei, ele é muito estratégico. Se você jogar com ele, jogar como ele deve ser jogado, que ele é inteligente, ele é sábio, é muito difícil de você derrotar, porque, como eu falei, se ele começar a tomar um pau do grupo ali no deserto, ele vai voar e vai embora. E aí ele pode até o covil dele se curar de boa e tal, que tem coisa mágica, provavelmente ele tem
poções ou coisas pra se curar, depois o grupo que tá todo fudido lá, ele vem e ataca o grupo de novo, entendeu? É isso. Ó, até recuperar o breath, né? Eu vou voar, vou recuperar o breath, vou Isso, voltar. ele pode ficar voando em círculos até recuperar o breath de raio dele, né, o lightning dele, Sim, sim. e atacar. A outra parada que você falou também, que torna muito difícil de ganhar dele, é que o covil é em cavernas que ele constrói debaixo da terra, na areia. Sim, é bom de se enterrar. Ele usa a baforada dele pra transformar em cristais e tal a areia, mas se estiver numa situação muito complicada, ele pode colapsar às vezes o covil dele inteiro. Então vai desmoronar em cima da cabeça da galera, e como ele tem a capacidade de cavar numa velocidade absurda, apesar do tamanho, é quase mágico, eu diria, a capacidade dele cavar. Como ele consegue cavar basicamente na velocidade que você anda, é a velocidade que ele cava. Então, ele consegue sair de lá de boa, enquanto todo mundo morre soterrado. Você já teve algum dragão memorável aí nas suas campanhas como jogador? Acho que como jogador marca muito a gente, né? Também dragão, né, cara? Mas teve algum? Eu infelizmente, né, eu não jogo tanto, você entende, não tem, eu sou o mestre da galera que a gente jogava, né? Então raramente eu jogo pouco. Então eu não tive, mas eu até contei no podcast algumas vezes de alguns que eu criei. Então teve um que foi até um adulto que eu criei, que foi bem legal. O que aconteceu isso? Os caras descobriram através de, que é um outro meu outro dragão favorito aí, que é um dragão dourado, né, disfarçado. Ele deu a pista daquele dragão, o grupo foi até lá, então ele pegou meio que de surpresa, já conseguiram dar bastante dano, mas aí ele fez isso que eu te falei, ele soterrou, né, o grupo. Aí o grupo conseguiu fugir com o druida virando animal, um tatu gigante, levando a galera pra fora da areia, não sei o que. Conseguiram sobreviver, mas ele já tava bem ferido, esse dragão, e fugiu. E aí depois, até é uma aventura de D&D, né, que a gente tava jogando. Esse dragão não faz parte da aventura, mas dentro da aventura tem outro dragão, azul. Talvez você vá saber, mas eu não quero dar spoiler pra galera. Sim. Então, aí lá pro final da aventura, eles deveriam ter enfrentado só esse dragão azul sozinho, né? E, na verdade, eles enfrentaram 2 dragões azuis, um adulto quase ancião e o ancião, porque esse que eles acabaram indo enfrentar, que não fazia parte da aventura, né? Porque eu deixo o pessoal livre, né? O cara não vai seguir a aventura bonitinho. Como eles foram pesquisar outras coisas, então como eles enfrentaram esse dragão azul, e os dragões azuis são, entre os cromáticos, basicamente o único que poderia se aliar, né? Um com o outro pra poder se defender e não sei o quê. Foi o que aconteceu. E aí eles tiveram um problema bem maior, porque esse dragão acabou saindo vivo, e por ter se sentido humilhado, aí entra a questão de que mesmo os azuis têm vaidade e ego, ele quis se vingar do grupo, né? Então gerou uma coisa legal. Mas eu acho legal que o dragão azul, ele foi uma das primeiras miniaturas assim que eu peguei quando era moleque, cara. E ela vinha com... Eu tinha aquele dragão gargantua, o Red, sabe? Aquele que é gigantesco. E ele era o preço de quase todos os outros dragõezinhos na época, assim, sabe? Eu falei, poxa, vou pegar o dragão negro e vou pegar o dragão azul. E cada um deles vinha com um status block do lair dele, assim, né? Do covil já. Então já vinha o covil e a miniatura. Cara, foi muito maneiro que a gente ficou meio que jogando um arco ali, na verdade a gente farmando até chegar no nível, porque o que a gente queria era botar a miniatura na mesa, aquele covil, então isso marcou bastante, cara, também a gente. E tem esses de aventuras prontas, assim, eu também acho legal, né, que tem os lores de cada um deles. Você falou ali pensando se a gente for ficar na costa da espada, né, mas também aquela, você tá ligado aquela aventura da Forge of Fury? Não conheço. Que é a Forja da Fúria, né, na capa mesmo tem o dragãozão, assim, e ali tem um dragão muito legal, cara, também. Dragão é demais, né, cara? Usar dragão em aventura, eu acho que é sempre uma promessa muito boa. E assim, dá pra... O dragão é uma criatura que eu acho que no fundo é difícil, cara. Se você jogar ali bem com ela, tem muito potencial pra ser aquele boss, assim, que vai estar sempre atazanando você, né? E o dragão azul, por exemplo, seria um cara, assim, matador nisso, né? Um cara que atazanaria o grupo. Sim, até porque é aquilo. Normalmente as pessoas não jogam com eles assim, mas eles têm muitos servos e espiões espalhados por todos os lugares e tal. Então, vamos dizer, as asas do dragão, né, os braços dele se esticam muito além necessariamente do covil dele, por causa desses espiões, Sim. desses
desses servos. E o azul, ele tem muito, às vezes, bardos e magos, que é o que ele gosta, né? Que é aquela coisa mais ligada ao estudo, a entender as coisas, e os bardos que ele vai... Acho, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que é isso mesmo. E o bardo porque eles gostam, enfim. Mas eles têm aliados poderosos, e esses aliados vão se esticar por uma distância grande, eu já falei isso no podcast. Então, você usar um dragão é usar isso também. O fato de que eles vão ter cultos, às vezes, para eles, e um monte de gente que seguem eles, e tramas complexas para poder te derrubar. Então, às vezes, você pode, por muito tempo, nem saber, às vezes, você tá enfrentando um dragão, e você vai descobrir que é o dragão mais lá pro final. Ou, se você der azar, você pode descobrir cedo demais quando seu grupo não é forte o suficiente, e aí tomar um pau do dragão pode ser também. E o azul é um muito legal para fazer isso, mas o vermelho também, apesar de eu ter falado que o vermelho tem essa questão de reputação, de que eu digo que eles são meio Instagrammer, né? O que importa é o número de likes, o número de reputação. Eles são pilhados, né, cara? A reputação deles é o que mais importa, então eles acabam reagindo demais, às vezes, a isso. É uma fraqueza que eles têm, mas eles são muito poderosos, muito inteligentes, e vão usar isso também. Tanto é que a gente deve falar aqui desses dragões mais famosos, né, que a gente gosta. Um dos que eu vou falar é um super famoso vermelho, mas a gente vai chegar lá. Acho que pro azul aqui já deu para dar uma ideia, né, do que a gente gosta. Deu. E fala aí.